Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu não sei exatamente o dia, o horário, o ano, se é amanhã, se é à tarde, se é à noite, que você está vendo e ouvindo esse vídeo. Mas eu creio que Deus sabe, Deus já sabia. E é isso que importa, é isso que é o mais importante. Eu me chamo Cláudio. Eu sou um cristão, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, depois de entender qual era a minha condição sem Jesus Cristo para com Deus. Esse é um canal de nome Papo de Cristão, que está começando no YouTube, no Instagram, no TikTok, também no Facebook como página. E qual é o intuito? É monetizar para ganhar dinheiro? Não, não é. A monetização vai ser importante, se assim Deus permitir, para que, única e exclusivamente, irmãos sejam fortalecidos em Cristo, como pelo mover do Espírito Santo, e pessoas sejam alcançadas para Cristo, que tenham a oportunidade de decidir aonde desejam passar uma eternidade, junto de Deus ou longe de Deus. Que possam também decidir se querem viver os seus dias nesse mundo que são finitos, com Deus ou sem Deus. O que Jesus mandou a todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, que entenderam o plano de salvação, é: ide, pregai o Evangelho a todos. E aqueles que aceitarem e forem batizados, se a promessa de Jesus, não minha, serão salvos. Deixarão aquelas fileiras que levam para o inferno através do pecado e estarão caminhando com Cristo para uma eternidade junto de Deus. Eu não vou te prometer dinheiro, riquezas, saúde neste mundo, apesar que Deus, se quiser, pode nos dar isso tudo. Mas o propósito de Deus é nos tornar eternos ao lado dele. E isso você precisa decidir. Ele não força ninguém a nada. É algo muito interessante, né? Nós costumamos ouvir de que Deus é amor. E é verdade. Deus criou o amor, eu costumo dizer. Mas uma coisa interessante que às vezes a gente esquece. Ninguém pode amar outra pessoa sem primeiro se amar. Ninguém pode amar alguém sem saber o que é amor. Ninguém pode entregar alguma coisa a alguém sem conhecer. Então, antes de amar a mim e a você, creia sem duvidar: Deus se ama, Deus se respeita. Por isso que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Isso está na palavra de Deus. Confere tudo. Nunca aceite alguém falar alguma coisa de Deus para você que não tenha respaldo na Bíblia Sagrada. E eu queria hoje, entre outras coisas, se você me permite, primeiro convidá-lo e convidá-la a ficar até o final. Não por mim, por favor, mas por Deus. Deus nos dá 24 horas. Não são alguns minutos que vão nos fazer perder o dia. Pelo contrário, estar com Deus é ganhar o dia. Amém? Bom, queria dizer para vocês uma coisa. Deus me ama e Deus te ama. Mas é importante que nós venhamos a entender, eu já falei anteriormente, que Deus
tem os seus conceitos de certo e errado. Deus tem o seu caráter. E isso é imutável. Deus nos amou, sim. Ele criou tudo. Está lá em Gênesis. Você pode ver, deve ver. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou as águas, ele criou os animais de várias espécies. E tudo que ele ia criando, ele ia vendo que era bom. E o interessante é que ele diz, faça, e se fez. Em um determinado momento, Deus desejou criar o primeiro homem e depois a primeira mulher. E dentro de todas essas criaturas que foram criadas, não estou sendo redundante, a cereja do bolo, me permita usar esse termo, já que nós estamos batendo um papo, foi o primeiro homem e a primeira mulher. Os únicos que foram criados à imagem e semelhança do seu Criador. Os únicos que foram colocados acima de todas as criaturas. Isso é muito importante de ser discernido no nosso coração. E eu abro um parêntese, peço licença a você, para comentar uma coisa que é muito importante, que traz confusão e que às vezes, não poucas, infelizmente, eu me confundi. Uma coisa é você ser criatura à imagem e semelhança de Deus. Claro, é uma honra. O homem e a mulher são os únicos que são assim. Outra coisa é você ser filho de Deus. E eu convido a você, depois na sua Bíblia, a olhar no Evangelho de João, no capítulo 1. Leia todo, com calma, degustando, entre aspas, falando, e você vai perceber que todo homem, toda mulher, nasce criatura à imagem e semelhança do seu Criador, ou seja, Deus. Mas para nós nos tornarmos filhos de Deus, está no Evangelho de João, capítulo 1, de livre e espontânea vontade, entendendo o propósito de Deus, querendo, desejando mudança através de Deus, nós precisamos ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então fica bem claro, biblicamente falando, que uma coisa é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados e seremos criados assim, até que Jesus Cristo volte. Agora, para nós sermos chamados pelo próprio Deus de filho, nós precisamos ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Justificador. Isso você pode ver, e deve ver, e conferir no Evangelho de João, capítulo 1, Novo Testamento. Fecha parênteses. Eu falei que Deus é amor e fiz o meu comentário. E, infelizmente, irmão, o primeiro homem e a primeira mulher pecaram. E esse pecado chamado pecado original, a desobediência do primeiro homem e da primeira mulher a Deus, fez com que todos pecassem e continuem pecando. Continuem, entre aspas, tá? Até o final dos tempos. Deus cuidou com todo o amor, tanto Adão como Eva. E disse para eles, naquele jardim maravilhoso, eu fico imaginando assim,
com certeza maravilhoso. Você pode comer de todas as coisas, mas daquela árvore você não coma do fruto dela, porque o dia que você comer, você morrerá. No entanto, Adão e Eva e Adão, direta e indiretamente, deram papo a Satanás, que usou aquela cobra. Adão e Eva permitiu, direta ou indiretamente, dialogar com Satanás, uma coisa que a gente nunca deve fazer. E Satanás, se achegando a Eva, distorceu a palavra de Deus e criou toda uma situação para que Eva quisesse comer o fruto daquela árvore e desse também ao seu marido, que poderia ter negado, mas não negou e comeu também. E aí o homem, o primeiro homem, a primeira mulher e o primeiro homem desobedeceram a Deus. E por mais que Deus os amasse, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus abomina a desobediência, mas acolhe aquele que se arrepende. E arrependimento produz mudança. E aí todos nós pecamos. Você pode achar que não é um pecador, é um direito seu, mas isso não muda essa afirmação bíblica. Todos pecaram e afastados de Deus estão pelo seu pecado. E depois desse pecado, que nos separou da presença de Deus, daquele momento, outros pecados surgiram e nós podemos imaginar e ver, infelizmente, como está o mundo. O que já aconteceu nas décadas passadas, o que está acontecendo agora e, infelizmente, o que está por vir. O amor tem sido algo artigo raro no coração dos homens e das mulheres. As perversões, os erros, as falhas, as escolhas erradas, as escolhas que não agradam a Deus, mas só ao pecado. E aí, é importante nós entendermos também que Deus já tinha um plano de redenção para o homem, que não seria automático, que não seria de graça e que precisaria ser entendido e aceito pelo pecador, por todo homem, por toda mulher. E aí, como ninguém pode se salvar. E aí eu abro um parênteses. Vamos supor, tá? Que você e eu fôssemos o melhor homem, a melhor mulher, eu não sei quem está me ouvindo, o melhor profissional, o melhor pai, o melhor filho, o homem mais honesto da terra, o homem e a mulher mais caridosos da terra, que nós fôssemos considerados pelos outros homens e mulheres do mundo exemplos a serem seguidos. Isso tudo é ótimo. Isso tudo é legal para a sociedade. Só que nada disso consegue me aproximar de Deus. Então, o que Deus fez? Deus resolveu se aproximar de nós. E aí, ele se fez homem. Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. É um mistério, nós chamamos de Trindade. Quando você vai lá em Gênesis, você vê, no momento da criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lindo, maravilhoso, glória a Deus por isso. Ele não estava falando com os anjos. Nós não somos imagem e semelhança de anjos. Era um diálogo, era uma interação entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É muito amor por você. E você e eu precisamos entender isso a cada minuto, a cada instante, a cada momento da nossa vida.
E aí esse Deus, por amor, se fez homem. Pelo Espírito Santo, ele adentrou no ventre de Maria, sua serva. Tomou forma humana. Mesmo assim, era 100% Deus, 100% homem. E ele foi um exemplo em tudo. O homem perfeito. O Adão, entre aspas, perfeito. E em determinado momento, ele se propôs a ser o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Quando você vai no Pentateuco, quando você observa em Êxodo, Levítico e Deuteronômio, você observa vários sacrifícios que Deus mandava fazer em prol de várias coisas, muito organizado. Convém você ler toda a Bíblia. E um detalhe chama atenção nesses sacrifícios: precisava ser uma oferta perfeita. Um exemplo, um cordeiro perfeito. E tinham vários tipos de sacrifícios. E Deus, Jesus Cristo, se fez sacrifício vivo, foi para a cruz, no meu e no seu lugar. É muito amor. É muito amor. Um amor que não tem como comparar. Porque quem deveria estar ali na cruz era eu e você. Você e eu. Mas ele foi para a cruz. Em determinado momento. Junto dele tinham alguns ladrões sendo crucificados. E alguns zombavam dele. E um, reconhecendo a sua condição de pecador, porque ninguém era crucificado à toa, a não ser Jesus Cristo, entre aspas, né? Porque nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado no nosso lugar. Mas no contexto humano, naquele momento, Jesus Cristo não cometeu nenhuma falha, nenhum erro, não teve nenhuma atitude que fizesse com que ele, humanamente falando, merecesse a crucificação. Aqueles ladrões, sim. E aí, em determinado momento, um ladrão arrependido de todas as suas transgressões, esse ladrão, ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus não virou as costas para ele, porque Jesus é Deus e conhecia o coração daquele homem, sabia que ele estava arrependido. Só que é muito interessante parar e pensar, aquele homem não sabia que estava diante do próprio caminho, da própria verdade, da própria vida. E aí, em determinado momento, Jesus disse para ele: hoje mesmo estará comigo na casa do meu Pai. Hoje mesmo, um Deus perdoando um pecador arrependido. Fecha parênteses. E aí, como ficamos eu e você? Nós precisamos tomar uma decisão. Aquele ladrão da cruz tomou uma decisão. Em vez dele estar xingando, amaldiçoando aqueles que o crucificavam, em vez dele ficar amaldiçoando a Deus, pelo mover do próprio Deus, creio eu, em determinado momento ele olhou para Jesus e viu que Jesus era o Messias. Que Jesus não era um homem normal, que Jesus era Deus. Ele talvez não conseguisse traduzir isso em palavras, até porque aquele homem sofria, a dor era intensa, mas ele se arrependeu de
todos os pecados. Ele se rendeu ao Senhor. E se arrepender é uma coisa que a gente só consegue pelo agir e pelo mover do Espírito Santo na nossa vida, porque todo homem e toda mulher em pecado somos orgulhosos. E eu queria dizer para você que nós precisamos tomar uma decisão. Nós queremos fazer como aquele ladrão que se arrependeu e clamou a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Ou nós queremos ter as atitudes dos outros ladrões que morreram sem aceitar Jesus e com certeza não passaram uma eternidade, não estão passando uma eternidade com Deus. Eu tomei a minha decisão. Eu, como aquele ladrão, um dia falei: Senhor, lembra-te de mim. Eu não valho nada. Eu só tenho defeitos. Eu erro. Eu sou falho. Eu sou um pecador. Eu não posso viver sem o Senhor. Nem aqui, nem na eternidade. Por favor, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Coloca debaixo dos teus pés, Senhor. Esmaga eles, como só o Senhor sabe. E me faz feliz como nada no mundo pode fazer. Qual vai ser a sua decisão, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte? Eu uso o termo querido com todo respeito, por favor. Qual vai ser a decisão sua? Qual será a decisão dos seus amigos, das suas amigas, dos seus familiares? Ainda dá tempo. Você respira. Deus está falando com você nesse momento. E que você faça como aquele ladrão na cruz. Se renda a Jesus. E Jesus, vai dizer para você: um dia você estará comigo na casa do meu Pai. Eu estou contigo até o último dia da sua vida. Amém? Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e ao meu. Que a nossa alegria esteja no Senhor. Que o Senhor abençoe esse e outros canais para a honra e glória dele e não nossa. Que nós sejamos um microfone sem ruído nas mãos do Senhor, como é esse microfone que você está vendo no vídeo. Você não presta atenção no microfone, mas você presta atenção no que sai da minha boca, que é para a honra e glória de Deus. Amém? Se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo. Não fale de mim, mas do conteúdo que está nesse vídeo. Ore por mim, porque eu preciso de oração todos os dias. Inscreva-se no nosso canal, se você assim quiser. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhe a sua experiência, o seu testemunho. Puxa, como isso é importante. Ative o sininho. E ore por cada um de nós. Por todos aqueles que estão verdadeiramente, Deus sabe, tá? Nas redes sociais, tentando realmente falar do Senhor. Com amor, com carinho, com respeito a Deus. E amor, carinho e respeito por aqueles que ouvem. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus fale ao seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.